diz que os padres não só exploraram a mão de obra escrava, como lucraram com o comércio de negros. Mas qual era a relação de Portugal com o Vaticano? Por que interessava ao Papa apoiar a escravidão? Nosso correspondente em Portugal foi atrás destas respostas. Aqui em Lisboa, nesse conjunto de prédios, funciona o Arquivo Nacional Português, também conhecido como Arquivo Nacional da Torre do Tombo. No acervo existem documentos raros, valiosos sobre a história do tráfico de negros da África. Meados do século XV, Portugal começa a conquistar territórios na África. O rei Afonso V, aliado da Igreja Católica, pede ao Vaticano que reconheça como portuguesas as terras ocupadas. Pedido feito, pedido aceito. Na carta, conhecida como Bula Romanus Pontifex, o Papa Nicolau V concede aos portugueses a plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar quaisquer sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir à servidão e tudo aplicar em utilidade própria e dos seus descendentes. Os portugueses. Hoje os pesquisadores já não têm mais dúvidas. Líderes do Vaticano apoiaram abertamente a escravidão. Antes mesmo da descoberta do Brasil, o Papa Nicolau V escreve ao rei de Portugal: concedemos, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar, e reduzir suas pessoas à perpétua escravidão. Nas bulas, papai, essa capela era a evangelização dos escravos. E ao lado aqui ficavam alguns barracões onde ficavam os escravos acomodados, até 300 escravos de uma vez. Angola produzia escravos na época. Absolutamente. Era um grande negócio. Era produtor de escravos. De escravos. Era quase a única matéria-prima que produzia Angola. Além de historiador, Simão Suindola é representante da Unesco no país. Ele nos explica que esta grande área abrigava depósitos de seres humanos. Nem as crianças escapavam. De escravos era crianças, porque as crianças tinham menos tristeza. As ordens partiam de Portugal e tinham a autorização do Vaticano. Era um trabalho estratégico. Estratégico. A igreja tinha o interesse na evangelização e a administração tinha interesse nas minas, no crescimento econômico, na ocupação econômica. O museu guarda as armas usadas para ferir e levar medo aos escravos. Isso aqui é um peso com argola e vocês podem ter certeza que é muito pesado. 30 quilos ou mais? Eu acho que mais, hein? Porque está muito pesado. E o que acontece? Não dá para fugir. Colocavam as correntes aqui e a corrente no calcanhar, aqui na perna do escravo e preso a esse peso, para ele não fugir. E quando ele tinha que se deslocar, andar de um lugar para outro, o que ele tinha que fazer? Pegar esse peso, levantar a ombro para poder caminhar, para evitar fugas. Meu Deus do céu! Para evitar ir para os quilômetros. Que sofrimento! Ninguém era poupado. Um chicote de couro e pau, usado pelo capataz para reprimir o escravo. Isso aqui é um outro tipo de corrente. Ela era presa ao calcanhar, aqui está a corrente, e em volta do pescoço uma espécie de colar aqui também. São colares, colares. Diferente.
Temos as mulheres estão a ser marcadas. Serão marcadas. Com ferros, com os símbolos dos mestres. A gente observa mulheres, algumas delas levando a criança, um bebê preso ao corpo. Eles tiveram sorte, porque há traficantes que não gostavam de crianças. Não gostavam. E o que acontecia com as crianças? Eram mortas. Os escravos eram presos nas matas. Negros capturavam negros. Era a lei da sobrevivência. Hoje, os pesquisadores já não têm mais dúvidas. Líderes do Vaticano apoiaram abertamente a escravidão. Antes mesmo da descoberta do Brasil, o Papa Nicolau V escreve ao rei de Portugal: concedemos, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar, e reduzir suas pessoas à perpétua escravidão. Nas bulas, papai, você dizia isso? Ele dizia que era bom ir buscar a pessoa mais resistente. Mais resistente. Efetivamente, vimos que os africanos resistiram, sobreviveram. No Museu da Escravatura, uma capela chama a atenção. É a parte da conversão. Neste local, a casa tinha uma capela e os negros, os escravos, eram trazidos para cá para a conversão. A conversão para o cristianismo. Temos a pia batismal. A pia batismal está aqui. Tem aqui também uma pia. Temos a cruz. Ou seja, os negros viviam entre a cruz e a chibata. Estas imagens são raras. Foram gravadas há mais de 100 anos no Mosteiro da Bélgica e mostram a forte influência que padres exerciam sobre os negros. Apesar da falta de som, é possível perceber crianças sendo catequizadas. Os pequenos entoam cânticos religiosos. Negros, já acostumados com a nova vida, aqui aparecem vestidos de batina. Já as crianças, tratadas com menos rigor, podem ficar nuas. E agora, aparecem correndo no pátio. Existem poucos registros desta época. Nestas fotos antigas, negros são amarrados pelo pescoço como se fossem animais. Aqui, reis aparecem ainda em suas tribos, ao lado das famílias. Os que têm coragem de lutar acabam mortos. São capturados como bichos, subjugados. E resta apenas executar o trabalho pesado a que são submetidos. Abrem estradas no meio da mata e constroem estradas de ferro. O Vaticano criou um discurso para legitimar a escravidão. Classificou os negros como pecadores. Por isso, deveriam sofrer para buscar a redenção. A mão de obra negra foi utilizada, né, para todo tipo de trabalho, né? A igreja, portanto, se beneficiava disso também, né? A manutenção das suas terras, a manutenção das suas estruturas de poder. Quantos negros africanos, não só de Angola, mas do Congo, de Benin e de outros países africanos, se tornaram escravos nesse período? Eu penso que houve, as pessoas falam entre 30 e 40 milhões de africanos que chegaram vivos. Deus os bendice. Deus os perdona e os ama a todos. Ala, que Deus os perdona. O encaminhamento era difícil. As condições de concentração, os porões nos navios, os suicídios, mutilações, é uma perda. Quase a pessoa que diz que são 100 milhões de africanos que foram atingidos. Uma metade chegou viva,
no outro lado do Atlântico, a outra metade não sobreviveu. Os escravos eram amontoados dentro dos navios negreiros. Se o navio levasse 300 angolanos, pelo menos 50 morriam no caminho. Aqui temos uma das cenas, né, mais dramático, né, da escravatura. É o despejo ao mar. O batismo que simbolicamente eliminava os pecados dos escravos negros, eles eram trazidos para a parte externa, eram encaminhados por aqui, levados até o mar, em pequenos barcos, eram transportados até o alto mar, onde ficavam os navios negreiros. Assim que acontecia, os pecados ficavam aqui. Absolutamente. E era homens novos, né? Homens novos. Para novo mundo. Para um novo mundo. A última vez que eles pisaram em terra africana e avançaram pelo mar para ir para o Brasil. Muitos, pela última vez, pisaram em terra firme aqui. Onde numa viagem cérebro. Esse era o momento em que eles deixavam o continente de encontro ao Atlântico. Imaginem o pavor, o medo, o sofrimento. Os navios portugueses saíam daqui direto para o Brasil. Uma viagem que podia durar mais de 40 dias. Viagem que podia durar mais de 40 dias. Eles desembarcavam nos... Quem passa por aqui sente o peso dos erros de quem praticava crueldades em nome de Deus. Eu já vi aqui adeptos a chorar. Chorando? Chorando porque a igreja participou nesta tragédia e vi adeptos a rezar. Pedir perdão. Perdão, a chorar, a pedir perdão a Deus. É o diabo que entrou nas mentes dos cristãos naquele tempo. É um lugar de emoção histórica. Hoje, jovens preparam o barco para entrar no mar. Desta vez, sem medo.